E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma das partidas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Essa partida possui um sacrifício de dama posicional, que já é uma coisa absurdamente rara, mas ela também é uma partida extremamente instrutiva sobre estrutura de fianquetos. É uma partida muito bonita, ela entretém, então vamos lá, né? O jogador de brancas aqui, o Nesmedit 9, começa com peão E4, seu adversário joga a defesa siciliana. Temos então cavalo em F3, cavalo em C6 e as brancas escolhem romper o centro com o peão em D4, que leva a uma siciliana aberta. A ideia aqui para o jogador de brancas é centralizar o seu cavalo, enquanto ele troca aí o seu peão central pelo peão lateral do seu adversário. Então temos peão toma, cavalo toma e tá aí. O jogador de pretas tem uma vantagenzinha posicional por ter trocado um peão lateral por um central, mas as brancas têm um cavalo muito bem centralizado e caso o adversário opte por tomar esse cavalo, isso seria um erro porque apenas centraliza a dama do jogador de brancas. O jogador de pretas vai em frente e joga G6, que é a variante acelerada do dragão. O que ele está fazendo é desenvolvendo as peças muito rápido enquanto ele ignora o centro, é uma defesa bem moderna. O jogador de brancas então segue desenvolvendo, cavalo em C3, vem o bispo na casa de G7 pressionando o cavalo e como nós discutimos agora há pouco, a ideia aqui é que os dois jogadores estão criando tensão entre as peças, você vê? O jogador de pretas está atacando esse cavalo duas vezes. Você, é claro, poderia ceder e soltar a tensão tomando o cavalo do oponente. No entanto, se você o fizer, o que você está fazendo na prática é auxiliando ele a trazer peões para o centro do tabuleiro. Quando você solta a tensão cedo demais, quem se beneficia é o jogador que está recapturando a peça. Então, o que é que você deve fazer? Desenvolver aumentando a tensão, bispo em E3, simplesmente defende o seu cavalo. Se o oponente, por um acaso, acabar trocando aqui no centro, tudo que ele faz é melhorar suas peças. Você vê? Ele está apenas melhorando o posicionamento do seu bispo, então ele quer também manter essa tensão como está. O jogador de preta joga cavalo em F6, pressionando o peão. Brancas desenvolvem com bispo em C4, temos o roque por parte das pretas, o jogador de branca joga um lance aqui que parece uma perda de tempo, mas na realidade é um lance bom, que é o lance bispo voltando aqui para a casa de B3. Vamos lá, esse é um lance que foi popularizado pelo Bob Fischer. Existe uma armadilha nessa linha, né? Caso o jogador de pretas ache que esse lance é uma grandíssima perda de tempo e vá jogar o lance cavalo em A5 para pegar o bispo, o Bob Fischer jogou nessa posição, acredito que contra o Samuel Reshevsky, o lance E5, que é um lance bacana porque chuta o cavalo e depois prende a dama do adversário quando o cavalo vai para a casa mais natural de E8. Pô, mas como assim prende a dama do adversário? Pois é, o Fischer jogou bispo por F7 e não importa como você retome, seja de rei, seja de torre, a ideia aqui agora é que vai vir o cavalo para a casa de E6 e a dama está presa, né? O peão de D está cravado porque a dama não está defendida e o cavalo está cortando essas casas, né? Muito bonito. Se você tomar de rei, o mesmo cavalo em E6 vai ser jogado e a dama fica presa do mesmo jeito. Se você, por um acaso, for maluco e quiser tomar esse cavalo, aí você vai estar correndo no centro do tabuleiro. E se eu não me engano, tem uma sequência até de checkmate forçada, né? Ó, rei toma cavalo, e a ideia aqui é que você começa a perseguir esse rei até o checkmate, né? Dama D5 cheque, G4, torre G1, né? E aí quando o rei pisa na coluna H, já era, porque a gente vai ter um checkmate. Tipo, por exemplo, rei na casa de H5, você pode jogar o simples dama em G2, e o próximo lance vai ser mate forçado aqui na casa de G5 ou na casa de G4, onde quer que você prefira, né? Então, o lance bispo em B3 ele arma essa armadilha, mas também tem uma razão por trás do lance bispo em B3. Na realidade, tem uma táticazinha que é mais comum de posição de italiana, né? Que acontece aqui quando você tem o cavalo e o bispo alinhados dessa maneira e um peão na casa de E4 ou na casa de E5. A ideia é simples, se as brancas seguem com lance como o roque, cavalo por E4, quando você toma o cavalo, vem D5, que é um ataque duplo, e recupera o material. Mas mais do que recuperar o material, tira o seu controle central, ele tira aquele peão que você tinha no centro e leva a uma posição onde o jogador de pretas, na realidade, é o único jogador que possui um peão no centro do tabuleiro. Então você fica numa posição muito inferior. A ideia, então, é bispo em B3, impedindo essa tática, armando aquela armadilha. E o que o jogador de pretas opta por fazer aqui é o lance cavalo na casa de G4, entregando o cavalo
para poder tomar o seu cavalo central, né? Então essa é a ideia das pretas. Elas querem essencialmente trocar o cavalo delas aqui que estava em F6 pelo seu cavalo da casa de D4. Então beleza, o Nesmedit9 aceita, toma o cavalo de dama, o adversário toma o cavalo da casa de D4 e o jogador de pretas agora nessa posição, né, está ameaçando D5 com o tempo na dama, então o Nesmedit9 tira a dama da cara do bispo, joga a dama para a casa de H4, né, colocando inclusive pressão no peão da casa de E7. Então o jogador de pretas joga a dama na casa de A5, cravando esse cavalo e por consequência colocando a dama para trabalhar junto com o bispo, gerando pressão em cima do cavalo de C3. E o jogador de pretas vai em frente e faz o roque saindo da pressão. A posição está muito igual até aqui, nenhum dos dois jogadores cometeu nenhum tipo de erro, até que o jogador de pretas, para defender o peão de E, que a dama estava pressionando, joga um lance de aparência muito natural, bispo na casa de F6. Então agora vamos comentar um pouco sobre uma das ideias mais importantes quando a gente fala do fianqueto. Tá vendo que o jogador de pretas possui todos os peões em volta do rei dele em casas claras? Tá vendo que todas as casas escuras ao redor do rei dele são, por consequência, casas que estão enfraquecidas? Pois é, esse bispo é bem importante. Quando ele joga bispo em F6, o lance mais bonito que você vai ver é jogado dama toma bispo. Ele troca a dama dele por um bispo. Não é exatamente uma troca apenas de dama por bispo, o cavalo vai cair aqui também na sequência, mas a ideia geral desse sacrifício lindo, maravilhoso, posicional, é que se o oponente simplesmente toma a dama de volta, nós teremos bispo toma D4, e o jogador de brancas, na verdade, tem um ataque monstruoso de cavalo e bispo para cima desse rei. Nossa, mas o que vai fazer só um cavalo e bispo aqui para cima do rei, né? Pô, muita coisa o cavalo e bispo vai fazer para cima desse rei, porque o adversário tá com essa estrutura de peões de fianqueto sem o bispo do fianqueto para defender as casas. Então já não dá para defender, por exemplo, a casa de F6, né? Você pode tentar de alguma maneira colocar a dama para defender essa casa, né? Mas vai vir cavalo em D5 ameaçando. Então a ideia aqui é que seu adversário joga o lance do engine que é D6 para colocar o bispo para jogar, cavalo em D5, cavalo toma em F6 cheque e você já se coloca num ataque descoberto e o ataque das brancas aqui já é colossal, colossal. E quase tudo que o jogador de pretas tentar fazer aqui vai levar a uma perda material por conta das ideias de ataque descoberto, enquanto brancas vão continuar trazendo peças para o ataque. Então brancas vão jogar tipo torre em D1, vão fazer um levantamento de torre para trazer essa torre para o ataque, vão jogar F4, F5 para abrir esse rei, e não tem como você impedir o jogador de brancas, porque as suas peças valem tão pouco e as peças do adversário valem tanto, ele nunca pode tomar o cavalo que está ocupando uma casa escura. Não tem uma única peça que ele possa entregar nesse cavalo que valha menos do que ele ou a mesma quantia do que ele. Ele nunca vai poder, por exemplo, entregar a dama nesse bispo, né? O bispo vai ficar aqui pro resto do jogo mirando o rei. Ele só vai jogar C3 e apoiar o bispo aqui. Então, depois de dama toma em F6, que com certeza abalou o Oleg Chernikov, o Chernikov joga o lance cavalo em E2 cheque. É um lance que está simplesmente entregando o cavalo para tentar descoordenar as peças das brancas antes de aceitar o sacrifício. É um lance muito bom, por sinal. Você vê? Ele está tentando impedir que esse cavalo chegue tão rápido na casa de D5, né? Então, cavalo toma cavalo, agora ele aceita o sacrifício e o cavalo tem que voltar para a casa de C3. Ganha um tempo precioso o jogador de pretas. Mas a posição continua muito difícil de defender, né? Esse bispo aqui, ó, ele domina completamente as casas escuras enquanto não tem uma contrapartida das pretas. Vamos lá, pretas jogam torre em E8 e o jogador de brancas lá em frente joga o cavalo na casa de D5. Então, beleza, não precisa nem defender o peão da casa de E4, porque se você jogar a torre por E4, você já perde pro duplo. O adversário então joga a torre na casa de E6, defende o peão, mas bispo em D4. Não dá para defender o peão. Ele até tenta rei na casa de G7, o peão está defendido 2 vezes. Obviamente você não vai entregar cavalo e bispo, né, em torre e peão depois de ter sacrificado a dama. Então o que ele faz é adicionar pressão no peão, trazendo o restante das peças. Mas você vê que o jogador de pretas está completamente amarrado. Então ele joga torre em D1, visando essa bela manobra. O oponente joga D6 para colocar o bispo dele para jogar. Torre D3, bispo D7, torre em F3, ameaçando mais uma vez o peão da casa de F6, que agora vai cair, não tem mais o que fazer.
E o oponente joga bispo em B5 com o tempo na nossa torre. O jogador de brancas joga bispo de volta para C3 com o tempo na dama. A hora que a dama vai para casa de D8, ele sacrifica a torre aqui, né? Deixa as pretas tomarem a torre para continuar o ataque. Cavalo toma em F6, armando um cheque descoberto. Olha que interessante, quando esse cavalo se mover, ele se move com cheque. Então, o jogador de pretas tem que ficar muito, muito esperto. O jogador de pretas aqui, o Oleg Chernikov, chega a uma conclusão que não existe nenhum cheque de cavalo que de fato seja muito perigoso para o seu rei. Então ele vai em frente e joga bispo em E2, ele dá um duplo ali nas torres. Ao invés dele tomar a torre da casa de F1, que já perde, né? Esse lance já perde para o ataque cavalo por H7. E é bacana, porque se você toma o cavalo, torre por F7, e aqui, por exemplo, o seu rei ele já está numa posição muito precária. Se você vem para cá, bispo toma a torre, e aí você vai perder a dama para o ataque descoberto, né? Porque o rei ele não tem como se movimentar daqui. Então você já vai perder a dama. Na verdade, eu acho que você vai perder o rei, né? Porque a gente tá armando um belo de um checkmate na posição. Então ele não pode tomar a torre. Se torre toma em F7 e o rei caminha para casa de H6, os dois bispos e a torre ainda vão caçar esse rei até o inferno, né? Ó, bispo toma a torre, depois bispo em G7 e as duas torres os dois bispos e a torre vão certamente dar um checkmate. Então, o que o Oleg faz é bispo na casa de E2, ele tá mais preocupado com a torre de F3, que tá ameaçando esse rei, do que necessariamente com a torre de F1. E o adversário aqui dele, né, o Nesmeditnov, toma em H7. Então, beleza, a ideia é que se você tomar esse cavalo, é a mesma coisa que nós já discutimos. Torre por F7 e você não tem bom lance. Se vier para cá, bispo toma torre. Se vier para cá, bispo toma torre. De qualquer forma, é um lance excelente. O adversário joga rei na casa de G8. Ele prefere, né, nessa posição, que a torre dele não caia de graça, então ele precisa segurar o peão da casa de F7. Temos então torre na casa de H3, e esse torre em H3 é muito forte porque a torre está agora trabalhando em conjunto com o bispo para uma ameaça de infiltração na casa de H8. É muito problemático uma vez que esse cavalo se mova. O oponente então se vê na obrigação de cobrir o alcance do bispo com lance torre na casa de E5. E existe aqui, é claro, a opção de a gente tomar essa torre do adversário. No entanto, a gente perde totalmente a força do ataque que se dá pelo bispo, que é a peça perfeita para explorar todas essas casas fracas ao redor do rei dele. Então, o Nesmeditnov segue sacrificando a torre de F1 e joga F4, simplesmente visando tirar a torre dali. O adversário, obviamente, não pode tirar a torre por conta do ataque de bispo e torre ao rei negro, né? Então ele não pode simplesmente voltar a torre, isso vai resultar numa destruição total da própria posição. Ele toma a torre que foi sacrificada e depois joga a torre em C8. Já que ele tá vendo que o problema da posição dele é o fato de que ele tem casas escuras enfraquecidas e a peça que melhor explora essas casas enfraquecidas é o nosso bispo de casas escuras, ele tá visando sacrificar a qualidade. Então ele tá doidinho para, por exemplo, a gente tomar a torre dele, ele tomar o nosso bispo, né? E a gente partir para uma posição como essa, onde ele já tem um déficit material, nós temos já muitas peças pela dama, mas talvez ele tente um empate com algum tipo de perpétuo, alguma coisa do gênero. Aqui a posição ainda tá muito ganha para as brancas, né? Nós não vamos permitir nenhum cheque, não vamos permitir ao adversário tentar de fato os seus cheques perpétuos. No entanto, era o que o jogador de pretas queria. E nem isso o Nesmeditnov dá pra ele. Ele joga bispo em D4 e fala, você não vai nem sacrificar em cima do meu bispo, né? O oponente, então, joga um lance de espera, B5, porque a posição tá completamente amarrada, não tem nada que ele possa fazer. E as brancas tiram o cavalo da casa de G5, ameaçando a casa de F7. E aqui as brancas já estão visando uma tática de simplificação, que é uma tática que vai ganhar o jogo, levar para um final ganho. Qual a ideia do jogador de brancas? Você vai ver, o jogador de pretas defende a casa de F7, e as brancas aqui, né, o jogador Nesmeditnov, que era incrível no cálculo, incrível nas táticas, vê uma sequência de simplificação que ganha o jogo. Ele toma na casa de F7, aparentemente um lance não muito desejável, por quê? Porque é que você entregaria duas peças menores numa torre, né? Qual que seria a ideia? Torre toma, se cavalo toma, você tem muito menos material e você fica numa posição perdida? Claro que não, né? Bispo toma em F7. Quando o adversário toma de torre, nós temos agora uma posição que simplifica para um final ganho para as brancas. Será que você consegue encontrá-lo? Pois bem, se você achou o incrível lance torre na casa de H8,
atraindo o rei do adversário para esse ataque triplo, se inscreve no canal e deixa o like, porque esse vídeo aqui tá atiçando aí os seus músculos táticos, tá te fazendo encontrar cada lance bonito, né? Tá sacrificando que nem o Nesmedit 9. É fácil de sacrificar quando não são suas peças, né? Mas vambora. O adversário claramente joga rei em H7, nós temos agora cavalo toma dama, torre toma peão, a gente defende o bispo que tá caindo, torre toma peão, rei em E2, o jogador de pretas abandona porque é simplesmente um final perdido. Brancas têm mais material e, de maneira geral, duas peças menores contra a torre, as duas peças menores são melhores, mas além disso, a nossa estrutura de peões está melhor, nós temos mais peões do que o nosso adversário, então o jogador de pretas percebe que isso daqui não tem mais como segurar e ele abandona. Se você achou essa partida bonita, instrutiva de alguma forma, então se inscreve aí no canal, deixa o like nesse vídeo, um abraço e até a próxima!